welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Review and Exercise. Não vão perder tempo, tá? Vamos pra tela agora, porque eu esqueci meu negocinho ali. Vai lá pra tela. Let's go! Só porque eu esqueci o meu bichinho, meu passador tem algum lugar aí que eu não tô achando mais, gente. Meu passador sumiu. Mas a gente vai ficar aqui, porque eu acho que o mais importante é você olhar pra tela, né? E você às vezes me olha e você acaba não prestando atenção na aula. Ah, achei aqui meu bichinho, tá aqui. Vamos lá. A nossa aula se chamou o quê? Countable or uncountable. A gente falou sobre substantivos contáveis e incontáveis. Você viu aí na última parte da aula que eu trouxe alguns substantivos, eles são, né? Tinha ali um monte. E alguns que são contáveis no português, mas no inglês eles não são contáveis. O que há aí uma diferença que surge aí uma... Pode agora vir para mim. Uma confusão, né, que pode abalar aí os sistemas nervosos das pessoas, né? Então vamos prestar atenção aqui que o que eu trouxe na nossa revisão são todos os quantifiers que a gente viu. Né? A gente falou aí algumas coisas antes, a gente pincelou aí sobre o artigo indefinido, a gente entendeu o que é um substantivo contável, incontável. Os contáveis você pode colocar no plural, os incontáveis você não pode colocar no plural. A única forma de você colocar substantivos incontáveis no plural não são, né, usando substantivos, mas sim quantificadores, né, palavras, expressões, locuções que vêm antes para você aumentar aí a quantidade da situação. Tanto é que eu falei assim, lá naquele exemplo da garrafa de óleo, eu coloquei assim, a bottle of oil, ou seja, uma garrafa de óleo, mas quando eu coloco 3 bottles of oil, eu não posso colocar o plural na palavra óleo, mas o 3 bottles tá aí fazendo a concordância com a palavra bottle, que é garrafa, e garrafa pode sim ficar no plural. Então a gente viu essas nuances e agora a gente vai falar sobre os quantifiers, que são os quantificadores que a gente viu durante a nossa aula. Então rapidinho aqui, vamos relembrar deles, era o some, ele está aqui numa frase, todos eles estão I have, o que eu tenho. E aí eu tenho o quê? I have some, I have any. Então vamos relembrar aqui, eu trouxe até as traduções agora dessa vez. Esse some vai significar eu tenho algum, alguns, alguma, um pouco de. Esse um pouco de é usado para frases interrogativas, então a gente usa o some para frases afirmativas e interrogativas. A gente usa o any para frases negativas e interrogativas também. A gente usa o any com esse sentido de algum, algumas e nenhum. Esse nenhum vai ser para frases negativas. A gente usa o many e o much. A diferença dos dois é o quê? O many usado para substantivos contáveis e o much para substantivos incontáveis. E ambos vão significar muito ou muita. Vai ser a mesma coisa, só que um vai ser para contável e o outro vai ser para incontável. O some e o any vão ser usados das duas formas, tanto com contável quanto incontável. O a lot of, esse a lot of, ele pode ser substituído, né, pelo many e pelo much também, porque ele é usado em frases afirmativas, negativas, interrogativas. O a lot of, com certeza, é o que você se esqueceu many, esqueceu much, vai nesse aqui. Esse aqui com certeza vai ser sucesso, porque ele vai ser usado tanto afirmativa, negativa, interrogativa e vai significar também muito, muita, muitos, muitas. A gente também, para finalizar, viu o few e o a few. A gente viu o little e o a little e a gente também viu a bit of, né? Que também é a outra forma de a little. E a gente também viu o very little, que também pode ser usado aqui junto com little. Então esse few vai significar eu tenho pouco, poucos, poucas. O little vai significar eu tenho pouco e pouca. Né? O few com substantivos contáveis e o little com substantivos incontáveis, por isso que não tem o plural aqui no little. O a little também com substantivos incontáveis, por isso que não tem o plural, eu tenho um pouco de. E a few com substantivos contáveis, eu tenho alguns, algumas. A diferença do few e a few, que você percebe que é a mesma coisa ali, é que o few vai dar uma ideia de que alguma coisa não é suficiente, é pouco e não é suficiente. Poderia ter mais. Já o a few é uma coisa que é pouco, mas é suficiente, dá para o gasto. A mesma coisa aqui, little, né, é pouco, e o a little é pouco, mas é suficiente. Então, tem essas nuances entre as duas. E chegou o momento da atividade de vocês. Vai ser sobre tudo isso aqui que a gente viu, bem fácil. Parece muita coisa, mas é fácil, é uma questão de prática. Na hora você vai ter uma dificuldade, mas depois que tiver interesse de estudar sobre isso, você vai ver que não é nada difícil. Be right back.
Estou de volta, momento da sua. Coloca aqui atrás aqui para mim, por gentileza, director. Bem, apareceu aqui a atividade de sala. Momento de você tirar suas questions, suas dúvidas, que foram muitas. Eu espero que não, hein? Porque assim, ó, a gente tem uma atividade, nada de interpretação de texto, não tem nada. Questão de gramática. Então vamos fazer a correção aqui mesmo, não tem leitura, né? Vamos lá. Quando usamos any em vez de some? E aí? Lá na aula foi falado, foi dito, foi avisado para vocês. O any e o some, eles foram os primeiros que vocês viram na aula, né? De quantifiers, eles foram os primeiros. E a gente falou sobre eles das nuances de que eles são usados. E o any, ele pode substituir o some, né? Em frases o quê? Porque o some, ele é usado em frases interrogativas, mas o any também, né? O some é usado em frases negativas? Só em afirmativas nesse caso, não em negativas. Então, a gente está falando aqui em frases no presente? Em frases condicionais? A gente nem está falando de condicional aqui. Em nenhum momento a gente falou de condicional. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas não agora. Sempre que quisermos, essa alternativa aqui é muito engraçada, né? Sempre que quisermos, claro que não. Tem uma regrinha aí. Em frases afirmativas? Não, em frases afirmativas seria se fosse o some, né? Que também é usado aí em frases interrogativas, quando você está oferecendo uma coisa, quando você está pedindo uma coisa, né? Então, a alternativa correta é a B, em frases negativas e interrogativas. Some, somente em frases afirmativas e interrogativas quando você está oferecendo algo ou quando você está... Eu acabei de falar, né? Pedindo algo, oferecendo algo, tudo bem? Agora, quando você está afirmando, você vai usar o some e na interrogativa essa questão. Agora, quando você está negando, você vai usar o any e em perguntas também você vai usar o any. Clássico de perguntas é o any. Tudo bem? Então é isso, gente. Negativas ou interrogativas, coisa mais fácil essa um foi bobagem mesmo, só quis fazer uma atividade fácil para que vocês... né, pegasse aí para poder fazer a 2. A 2 você ia fazer o quê? Completar com much, com many. Esse much, esse many foi o segundo quantifier que a gente viu aí na nossa aula. O quantifier much e many, eles são fáceis, porque eles são assim, bem restritos assim, ao uso de cada um. O much somente com substantivos incontáveis e o many com substantivos contáveis. E os dois vão significar a mesma coisa. Então não tem muita... dificuldade com eles. Todos vão significar muito, muita, muitos e muitas, somente o many, que o many lá, aquele lá que tá lá, o many é o que você vai usar com substantivos que você pode contar, por isso que ele tem plural. Então, na letra A, você ia prestar atenção na palavrinha que vinha depois desse tracinho aqui, porque é a palavra que vem depois do tracinho que vai identificar se vai ser singular ou plural. Então, tenho aqui na A, my mom has eaten 2. Esse to não é 2, esse to é esse muito da ideia de vai dar intensificar, se bem que much é muito, mas aí quando você usa o too much, a ideia é que é muito mais, ou seja, você ultrapassou todos os limites possíveis. Então tenho aqui a palavra pieces, de propósito. Era para você olhar atrás, depois desse tracinho, você olhar a palavrinha e determinar qual você vai usar, se era o much ou se era o many. Mas aí eu fiz de propósito, eu coloquei a palavra pieces aqui para causar essa confusão. Por quê? Ela está falando aqui, ó, pieces of cake. O substantivo que a gente está falando é esse aqui, só que está distante do tracinho, tá vendo? Cake é o quê? É a questão aí do bolo. O bolo você pode colocar ele no plural? Pode. Então, você teria que olhar para os três aqui, ó, pieces of cake, para você ter certeza. Ah, sim, agora sim você está falando de substantivo contável. Por isso que aí... Eu tô rindo aqui, porque eu ia fazer todo o mistério para vocês e simplesmente na hora de, enfim, de colocar a minha... Peraí, uma pausa aqui para o meu estresse aqui, porque na hora de colocar enfim,
Colocaram e acabou dando a resposta para tudo, né? Não era para ser assim, né? Era para aparecer de um por um. Agora já era, perdeu todo o nosso encanto. Mas vamos lá. My mom has eaten too many pieces of cake. Por que many aqui? Porque eu tô falando de um substantivo contável. Pieces of cake, ou seja, pedaços de bolo. Mas não é por esse pieces aqui, não. Que eu peguei por causa do cake aqui. Cake, que é o substantivo que eu posso contar. Então, comi mesmo muitos pedaços de bolo and, no caso da sua mãe, and drunk too. E aí, no final, seria esse much. Por que esse much aqui? Eu coloquei esse much. Porque a gente está falando de orange juice. Orange juice não é contável, é incontável. Por isso que eu vou usar o much para suco de laranja. E não é porque ele tá no singular, não. É porque o juice, o orange, não vai ser contável mesmo. Você nunca vai ter ele no plural. Beleza? Aí o juice, no caso, a questão aí do suco, no caso, beleza? Então vamos lá para a letra B. Letra B. How many? Por que ficou many aqui? Né? Ainda estou estressada com essa questão da resposta. Não era para ter parecido tudo, mas vamos lá. How many cousins do you have? Por que coloquei many aqui? Porque a gente está falando de cousins. Cousins é primos ou primas. E primo, prima, você pode contar mais de um, né? Você pode colocar no plural. No caso, no plural, né? Que não pode contar mais de um. É que você pode colocar no plural. Por isso, many foi escolhido para colocar aqui. Many cousins. Tudo bem? E na C, they don't have... Por que eu coloquei much aqui antes de money? Porque money a gente viu lá na nossa aula, money é um substantivo incontável. Então, você não vai falar many money, você vai falar sempre much money. Na letra C, they don't have... Aliás, na letra E, perdão. Thank you so much for the new book. Ou seja, obrigado aí bastante pelo novo livro. Thank you so much. Thank you so much. Você não vai falar thank you so many, né? Você vai falar thank you so much. Inclusive, essa é uma expressão que é algo muito usado. Você já deve ter ouvido alguém falar thank you so much, dando essa intensidade com so, bem aqui. Ou thank you, né? Thank you so much. Temos aí na E, there aren't many shops in our town. A gente está usando many aqui porque a gente está falando de shops. Shops está no plural e é um substantivo contável. Então, there aren't many shops in our town e não much shops. É isso. Tá fácil essa aí, né? Era uma questão até fácil de responder. Agora, bora para 3. Vamos ver se a 3 está com essa pegada aí da mesma da 1. Vamos ver se vai me dar toda a resposta antes da hora. Vamos lá? Vamos letra A. I have. Você vai completar com few e com little. Não a few e não a little. É o few e o little mesmo, tudo bem? A diferença das duas é uma nuance aí de que um é suficiente, o outro não é tão suficiente. Você lembra? Então vamos entender lá. Letra A. I have. Do few e do little. A gente também aprendeu a few e a little. Não esquece que ainda tem esse a few, a little. Só estou falando sobre eles. I have. A gente está falando de friends aqui em São Paulo. Qual seria a resposta aqui? Infelizmente, na hora que fizeram aí, colocaram para aparecer tudo, mas tudo bem. Então, essas são as respostas. Na A ficou I have a few friends em São Paulo. Eu tenho, o quê? Alguns amigos em São Paulo. Poucos amigos em São Paulo. I bought few books yesterday. Eu, comprei alguns livros ontem. Vamos lá para minha tela. Eu quero até escrever um pouquinho lá. Vamos lá na tela rapidinho. Isso, para ficar melhor. Ai, gente, frustrada. Tô tão triste que era para aparecer de um por um. Mas vamos lá, não deu certo, né? Vamos para a letra A. Lembrando lá. Se lembra? Vou voltar lá que você gaiata. Vou voltar lá para nossa revisão. Você lembra, eu quero que você acompanhe aqui comigo. Eu tô pedindo para você completar com few e com little, e não com a little e não com a few. Tem uma diferença dos dois. Então, assim, tá? Não se esqueça. Por que não tem esse a aí? Porque tem uma diferença entre os dois. O a little vai ser esse um pouco de, a few, algumas. Com essa ideia de que é pouco, mas é suficiente. Já o few e o little vai ser poucos, poucas, pouco, pouca. Ou seja, não é suficiente, tá? Voltei lá para que você relembrasse. E vamos lá para a 3. I have few friends. Em São Paulo. Eu tenho poucos amigos em São Paulo.
I bought few books yesterday. Eu tenho eu comprei poucos livros ontem. We have little time to act. Nós temos pouco tempo para agir. I know few people who can answer this question. Eu tenho poucas pessoas que podem responder essas perguntas. There is little hope of success. Tem aqui um pouco de esperança para o sucesso. E qual é a diferença dos dois aí? Claro que não era só colocar um e outro, porque os dois significam a mesma coisa. Deixei para falar agora. Perceba aí, o few é usado com substantivos contáveis, ou seja, todos que estão no plural aqui, ó, eu estou colocando o few. People está no plural, mas o plural irregular. Já o little é usado com substantivos não contáveis, ou seja, time você não conta e hope você não conta. Tudo bem? Eu falei alguns ali, porque às vezes na hora de traduzir o few, eu acabo falando alguns, porque no português eu acabo dizendo pouco, alguns vezes para mim tem a mesma conotação, mas aqui eu já até me corrigi para que vocês entendam que o few e o little vai ter essa ideia de pouco, pouca, que é insuficiente. Já quando eu coloco a na frente dele, já dá essa mudadinha. É pouco, mas é suficiente para fazer o que eu quero fazer. Tudo bem? Vamos para quarto. A quarto é boa, né? Para 4. Gente, a quarto é uma maravilha, né? Vamos para 4. Marque a alternativa que apresenta somente uncountable nouns. Essa aí acho que era mais fácil, talvez, não sei. Vamos para A, B, C, D e E. A gente tem aqui todas as alternativas com palavrinhas e algumas delas podem ser contáveis no meio de incontáveis, porque eu fui esperta e não coloquei no plural, né? Que se eu colocasse no plural, você saberia muito bem dizer para mim qual seria a resposta correta, não saberia? Eu tenho certeza que sim. Então, coloquei todas no singular, sendo que algumas realmente não vão para o plural de forma alguma. E vamos finalizar aqui? Olha lá, na letra A, presta atenção, tenho aqui table, orange, money, house. Você sabe que money é incontável, a gente falou isso diversas vezes durante a aula, e você sabe que table é contável, tá? E aí, já tem um contável aqui, não vai ser. A gente só quer com incontáveis. A gente tem o house que é contável e também não vai ser. Letra A não vai ser. Na B, information. Information é um substantivo incontável. Para quem não sabe, é um substantivo incontável. Information você não vai colocar com S. Aliás, vocês sabem porque eu falei isso para vocês desde a aula 5, salvo me engano, quando a gente teve aula lá de endereço de e-mail, endereço da sua casa, número de telefone, eu falei para você que information é uma palavra que você não pode colocar no plural, que ela não vai variar aí no plural, beleza? Work, a gente viu ainda agora que work sim, é uma palavra incontável, ou seja, ela não vai variar para o plural. Coffee, que é um alimento, não são todos os alimentos, mas muitos alimentos são incontáveis, então coffee é incontável. Só você imaginar aí que é um líquido, então você não, né, antes de ser café, ele é um pozinho, então ele não é contável. E luck, que é sorte, também é incontável. Portanto, a resposta correta é a letra B, que a gente só tem aí substantivos incontáveis. Na C você tem country, você tem país, bag, chair, fridge, todas essas palavras são contáveis. Essa palavra aqui na letra D, news, ela tá com S, mas é porque ela sempre vai ser assim, tanto no singular quanto no plural, não importa. Ela sempre vai ter esse final de notícia, tudo bem? Chocolate é contável, os outros aqui a gente tem, né, alguns contáveis e incontáveis, como travel, que é incontável, send, que também é incontável, mas a resposta correta mesmo que você tem todas incontáveis é a letra B, beleza? So, olha aí nossas referências. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Claro que não é só nessa aula que você vai ser fera nos substantivos contáveis, incontáveis e sobre os quantifiers. Se você tiver interesse, procura, pesquisa. Sempre tem que fazer isso, tá? E eu vejo vocês na nossa próxima oportunidade. Bye, bye.